Olá, meus irmãos queridos. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mas desta vez no capítulo 2, versículos 1 e 2. Nos estudos passados, nós temos aprendido com o apóstolo Paulo como vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Foi esse o foco da nossa meditação da semana anterior. Hoje a gente vai aprender um pouco mais como conseguir viver em unidade, que é o convite do apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Então vamos ler juntos a palavra de Deus. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 e 2. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo convida a comunidade de Cristo estabelecida lá na cidade de Filipos a viver em unidade. Em outra versão, ele convida a que eles vivam em harmonia. O texto utilizado é harmonia. Mas como a gente pode aplicar isso para a nossa vida nos dias que nós vivemos? Como a gente vai conseguir viver em unidade, não só com os nossos irmãos em Cristo, mas também com as pessoas que nos cercam? A gente vive um tempo onde as pessoas pensam só em si mesmas, mas a gente aprende aqui na palavra do Senhor que para vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo, nós também somos convidados a aprendermos a viver em unidade com os irmãos que estão à nossa volta. Como a gente vai conseguir fazer isso? Porque o que é viver em unidade? É viver em harmonia, é viver um só amor, numa só alma, com um só pensamento. Então, por aqui a gente vê que viver em unidade é viver sem discórdia, é viver em harmonia, sendo unidos em pensamento. Hoje nós vivemos um tempo, como cristãos, que está sendo muito difícil, porque muitos cristãos estão entrando em confusão, entrando em discórdia por N motivos, entre eles a própria política. A política tem causado rachas dentro da Igreja de Cristo, porque as pessoas, elas estão colocando a ideologia, muitas das vezes, acima até do que diz a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos convida a vivermos em unidade. E quando ele fala aqui no versículo 2 do capítulo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Aqui o apóstolo Paulo nos convida a vivermos em unidade de pensamento. Eu sei que cada um tem a sua opinião em determinado assunto, mas nós temos que ter a sabedoria de fugir das discussões, porque discutir, meus irmãos, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, seja em qualquer instância, principalmente sobre política, isso não vai nos tornar mais próximos como cristãos. As discussões não vão mostrar para o não crente que nós somos diferentes, que nós somos de Cristo. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas discutem muito assuntos que não são necessariamente do Evangelho nas redes sociais, expondo muitas das vezes os seus pensamentos, e isso só traz mais e mais divisões. Nós podemos até discordar de opiniões, das opiniões dos outros em determinados assuntos, mas nós, como cristãos, temos que ser concordantes na palavra de Cristo. Mas como viver em unidade nesse mundo que pensa só em si mesmo?
O próprio apóstolo Paulo nos dá o passo a passo, no capítulo 2 mesmo de Filipenses, no versículo 3, ele dá uma dica de como podemos viver em unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uma boa dica para a gente conseguir viver em unidade, num só amor e num só pensamento, é a humildade. Na minha outra versão diz assim, o versículo 3 do capítulo 2, não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Nós vivemos um momento em que ser humilde é taxado como ser bobão. Ser humilde é taxado, uma pessoa humilde é taxada como uma pessoa fraca, uma pessoa boba. Mas não é isso que a palavra de Deus nos convida. Ele, o apóstolo Paulo, ele toma o exemplo do próprio Senhor Jesus. Nesse mesmo capítulo, ele nos diz, sejam humildes, não façais nada por vanglória nem por competição. Olha o exemplo do Senhor Jesus, que sendo Deus, ele desceu da sua glória e se humilhou na forma de homem. Quer maior exemplo do que esse para que eu aceite ser humilde? Ser humilde não significa ser inferior a ninguém. É só saber o momento certo, às vezes, de calar, de baixar a voz, de baixar a cabeça, porque o apóstolo Paulo nos convida a seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Se ele, que é Deus, se humilhou ao ponto de vir à terra e passar por tudo que ele passou, por que a gente não pode ser humilde? E às vezes ser humilde significa reconhecer que nós estamos errados em determinados assuntos. Ser humilde significa reconhecer que nós precisamos pedir perdão. E como isso faz diferença nos relacionamentos, irmãos, porque quando nós somos humildes e reconhecemos isso, nós chegamos à consciência que precisamos reconhecer que estamos errados, às vezes abaixar a cabeça e pedir perdão, isso muda totalmente a forma como o outro nos enxerga. E relacionamentos que às vezes estavam quebrados há anos são restaurados através da humildade. Humildade essa que às vezes lá atrás poderia ter evitado a racha desse relacionamento e causado tanto transtorno. Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo para que nós vivamos em unidade nesse mundo, tanto nesse tempo quanto no tempo lá dos filipenses, era o mesmo. Ele começa com a humildade. Nada façais por competição, nem por vanglória. Porque tem muita gente que até ajuda os outros, mas quer que todo mundo veja para se sentir superior. Isso não é humildade. Não é dessa forma que vamos transparecer o amor de Cristo visto em nós através da nossa vida. Pensemos nisso. Um segundo ponto para a gente viver em unidade nesse mundo de hoje, de acordo com os conselhos do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, está logo no versículo 4, que diz assim: não tenha cada um em vista o que propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, na minha outra versão, diz o seguinte: que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. O que é isso? Eu olhar o interesse dos outros antes do meu próprio interesse? Isso é abrir mão do egoísmo. Primeiro o outro, depois eu. Mas isso vai totalmente contra o que o mundo prega, o que o mundo diz. Mas a própria palavra de Deus já diz que para o mundo o evangelho é loucura. E aí a gente vê o nosso Senhor Jesus largando a sua condição no céu para se humilhar na forma de homem, que é maior exemplo de uma pessoa que não pensou em si mesmo, mas pela humanidade levou sobre si todos os pecados por amor. Então, para a gente viver em unidade, a gente deve olhar primeiro o interesse dos outros. Quantas discussões são geradas no lar
por conta do egoísmo. Quantas vezes discussões começam por coisas pequenas, coisas bobas, não só no lar, mas às vezes na igreja, em círculos de amizade, porque a pessoa quer o seu eu em primeiro lugar. E com isso, ela acaba assumindo uma posição egoísta, que acaba passando por cima dos outros, e isso acaba chateando muitas pessoas que estão ao redor. Então, evitemos o egoísmo, pensemos no outro antes de nós mesmos. Um terceiro conselho do apóstolo Paulo vem mais à frente um pouquinho nos versículos 14 e 15, que diz o seguinte, ainda no capítulo 2, façam tudo sem murmurações e críticas, para serem inocentes e íntegros como perfeitos filhos de Deus, que vivem no meio de gente pecadora e corrompida. Meus irmãos, façamos sem reclamar. Deus não gosta dos murmuradores. Em algumas versões vem escrito, evite murmuração. O que é um murmurador? É aquela pessoa que reclama de tudo. Se tá sol, tá reclamando. Se tá chuva, tá reclamando. Se tá com uma dorzinha, tá reclamando. E isso não só incomoda quem está à volta dessa pessoa direto, mas também incomoda o nosso Pai que está no céu, que tudo nos dá de tão bom grado e não se agrada da ingratidão, porque uma pessoa que só reclama está demonstrando que é uma pessoa ingrata, nada tá bom, e ingratidão é um pecado. Ah, mas Simone, eu sinto dor mesmo o tempo todo. Mas, meus irmãos, às vezes a gente precisa tirar o olho, tirar o foco do nosso problema. Ah, que ela tá doendo, eu sei que tá, mas vamos olhar para outra coisa. Deus tem sido tão bom. Eu falo isso sempre com meu pai. Pai, a coluna dói, mas o senhor ainda consegue andar. Outro dia uma irmã falou, minha irmã perdeu a mama com menos de 50 anos, com câncer. Aí eu perguntei, mas ela está bem, ela está viva, ela superou? Aí ela, sim, perdeu a mama, mas está curada. Louvado seja Deus, a mama foi, mas a vida ficou. Às vezes a gente só precisa mudar a forma de olhar para determinada situação, para que a gente aprenda a ter um coração agradecido e evite o pecado da murmuração, que reflete o pecado da ingratidão. Então, meus irmãos, olhemos para tantos benefícios que Deus nos tem feito, para que a gente aprenda a ter uma vida agradecida, e assim a gente vai conseguir conviver bem. Porque não é chato a gente estar perto de alguém que reclama o tempo todo, e isso vale para dentro da igreja e vale para dentro da nossa casa. Porque uma pessoa que reclama de tudo, se faz não tá bom, se não faz não tá bom, mas não fez do meu jeito. A gente precisa se policiar quanto a isso. E para finalizar, meus irmãos, apeguemos-nos à palavra de Deus. Em Filipenses 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, apegando-se firmemente à palavra da vida. Desse modo, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido ou me esforçado em vão. Apeguemos-nos à palavra, porque é aqui, meus irmãos, que estão todos os conselhos que a gente precisa para conseguir viver nesse mundo mal, transparecendo o amor de Cristo em nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, de onde tiramos tantos ensinamentos para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe para que mais do que entender a Tua palavra, a gente consiga aplicar as Suas verdades em nossas vidas e assim, de fato, as pessoas vejam Cristo em nós. Livra-nos, ó Deus, de sermos murmuradores ingratos, mas nos ajude a desenvolver a gratidão e a vida em comunhão com os que estão ao nosso redor em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.